Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu quero falar sobre dividendos, aí dinheiro no seu bolso, numa semana onde a gente teve um aumento da taxa Selic, né, agora 10,75%. Você já deve ter visto outros vídeos sobre esse assunto, mas eu quero trazer aqui um ponto um pouco diferente, tá? Alguns pontos, na verdade, né? Primeira coisa é que já era totalmente esperado, né, esse aumento da taxa Selic. Inclusive, você que acompanha aqui o canal já viu lá no dia 8 de dezembro de 2021 que eu já comentava aqui com vocês até uma perspectiva de aumento de até 11,25% da taxa Selic, né? Então, pode ficar calmo, pode ficar tranquilo que vai continuar aumentando, né? E outra coisa, né? O que fazer agora? Onde investir? O que está interessante ou não? Então, óbvio que sim, a renda fixa acaba ficando mais atrativa. Vou falar sobre isso também aqui no vídeo. É importante investir em renda fixa, isso eu sempre comentei. Só que a gente não pode esquecer de outras oportunidades interessantes, né? Então, quando eu vejo todo mundo agora falando sobre renda fixa, volto a reforçar o ponto da diversificação e por isso que eu trago aqui nesse vídeo hoje para você 6 exemplos de ações boas pagadoras de dividendos que pagam mais do que a taxa Selic, aí mais do que 10,25%. Então eu tenho certeza que você vai entender tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Vamos lá! Bom, galera, o que é importante a gente entender? O cenário econômico vai mudando, né? Taxa Selic super alta agora, a gente precisa entender o que isso afeta os nossos investimentos, né? Mas a estratégia de diversificação, ela não muda, né? Mas, por exemplo, os dividendos de ações, né? O que está acontecendo agora? Quais estão mais interessantes? Fundos imobiliários, tá bom? Vou te mostrar um gráfico aqui hoje sobre fundos imobiliários também, muito interessante. Agora, um outro ponto importante, né? Quais ações que pagaram bem no último ano? Vou te mostrar também as ações que pagaram bem nos últimos 5 anos, tá? Os dividendos. E outra coisa, qual perspectiva para 2022? O vídeo está bem completo, bem interessante. E, inclusive, se você é uma pessoa que, como eu, gosta de receber dividendos na conta, vou até colocar aí na tela para você também, porque a Levante prepara todo mês um relatório com a agenda de dividendos, tá bom? Então, quer saber qual ação vai pagar nesse mês aqui de fevereiro, por exemplo? Entra nesse link que está na descrição, você vai dar uma olhada nesse relatório da Levante, você vai receber gratuitamente. E qual que vai pagar mês que vem? A partir do momento que você já se cadastrou para receber esse conteúdo gratuito agora, você já vai receber de todos os meses ao longo do ano, tá? Então é bem bacana, é uma informação bem legal, né? Você vê aqui na tela que tem algumas informações sobre dividendos, alguns termos, informação gratuita que vale muito a pena você adquirir, link está aí na descrição. E muito bem, eu vou colocar o estudo que eu preparei aqui para vocês hoje com essas 6 ações boas pagadoras de dividendos. Você vai entender isso aqui bem legal, já compartilhando minha tela. A gente vai ver então qual ação, quanto pagou em 2021, a média, a mediana dos últimos 5 anos e qual a previsão para 2022, beleza? Então vamos acompanhar juntos isso aqui nessa tabela que eu preparei para vocês. A primeira ação então é a Unipar, né, que pagou bastante em 2021. Ela é uma empresa do setor químico, né? Ela produz cloro, por exemplo, também uma petroquímica. Eles brincam lá dentro do site deles que eles são a indústria da indústria, né? Então eles produzem muitos insumos que outras empresas do ramo de indústria, né, vão precisar desses insumos para produzir outras coisas, né? Então ela pagou super bem aí no último ano. Daqui a pouco a gente vai ter outras lições importantes aqui nessa tabela. Vamos listar todas aqui então. A Vale pagou muito bem também em 2021. 16,74. Já deixa eu listar todas aqui para a gente ir mais rápido no vídeo. Copel, Taesa e Isacetep, tá bom? Então, 3 empresas do setor de energia elétrica e a Iven, né, que é uma empresa do setor de construção civil. Aí na tela você vê que pagou também mais do que a taxa Selic nesse momento, que está em 10,75. A Iven pagou 11,54, tá? Então, todas elas aqui pagaram mais do que essa taxa Selic em 2021, mas é óbvio que a gente tem que entender que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a renda variável, a outra coisa é a renda fixa, por isso que elas se complementam e vamos continuar na nossa análise aqui sobre os últimos 5 anos. A gente já começa a ver coisas importantes aqui, tá bom? Deixa eu colocar aí na tela todos esses números para a gente ver, tá? Então,
A Unipar, ó, ela tem uma mediana nos últimos 5 anos de 17,10. Olha que coisa bem alto, né? O que é mediana, né? A mediana é, por exemplo, no caso da Vale aqui, ó, tá 9,12. Eu acho que se a gente pegar 5 anos, a Vale não pagou todos os anos, né? Mas se a gente excluir esses anos que ela não pagou e for pegar só a média ali, né? Não é uma média simplesmente você divide por 5. Você vê os números absolutos ali e vê qual que ficou dentro dessa mediana. Então a Vale um pouquinho abaixo ali, né? 9,12. Copel também 9,12. Taesa 10,3. Isacetep 8,73 e a Iven 13,06. Inclusive, pessoal, antes de eu comentar mais um pouco sobre essa análise, só para vocês verem que eu não, da onde eu peguei, né, as fontes para essa pesquisa aqui, né? Então, nesse site aqui, nessa notícia da Infomoney, eu peguei as melhores pagadoras de 2021. Aqui, nesse site da CNN, eu peguei as dos últimos 5 anos. E aqui no site da Invest News eu peguei a previsão para 2022, tá? Mas agora olhando aqui para essa conclusão dos últimos 5 anos, né? O que a gente consegue já enxergar? Não vão ser todas que vão pagar mais que 10% ao ano, não, né? Então quer dizer que elas são ruins, que elas não são boas pagadoras de dividendos? Não, elas são super boas, né? Eu até já costumei falar aqui em outros vídeos também que acima de 6% ao ano já é interessante, né? Quando a gente pensa nesse lucro dividido aí com os acionistas, né? Através dos dividendos. Mas a gente vê algumas aqui, todas elas muito próximas, né? Dos 10%, da casa dos 2 dígitos, então mostra sim que são empresas interessantes nesse ponto. O que a gente tem que lembrar? Já uma primeira lição importante aqui desse vídeo de hoje. É óbvio que a taxa Selic, ela é um referencial da economia. Então, se você consegue, por exemplo, um investimento que é 100% do CDI, seja um CDB ou um tesouro direto, se ele está pagando 10,25, é óbvio que isso influencia nos outros investimentos, mas são coisas diferentes. Por quê? O dividendo, por exemplo, é uma ação, é uma empresa, então ela paga um valor do lucro, mas ela tem a variação da cotação, né, dessa ação na bolsa. Então pode ser que, e é isso que a gente espera quando investe em uma ação, né, que daqui a 2, 3, 4 anos ela tem uma valorização e eu também ganho com isso. Por isso que esse ponto da diversificação é importante. São coisas diferentes. Então, quando eu mostro aqui, nominalmente, nos últimos 5 anos, algumas ações pagando menos dividendos do que a taxa Selic, você não vai colocar todo o seu dinheiro só na taxa Selic, porque senão você perde também esse potencial de valorização que essas ações têm, tá bom? E agora deixa eu colocar aí na tela a previsão de pagamento para 2022, já deixa eu colocar todos aí para a gente ver um por um. Então, a maioria delas aqui, né, apenas a Isacetep, que está com uma previsão menor de pagamento de dividendo no ano do que a taxa Selic, então a gente vê que são empresas muito boas pagadoras de dividendos, né? A gente tem várias, né? Como eu te mostrei aqui na matéria, tinham várias outras, mais de 20, 30 opções diferentes, eu só listei aqui essas 6 a título de exemplo, né, para mostrar um pouco quanto pagou em 2021, previsão para 2022 e quanto pagou nos últimos 5 anos. A gente não consegue prever o futuro, né? Mas a gente consegue prever que essa diversificação pode aumentar o nosso potencial de ganho, beleza? E esse ponto ele é muito importante também para a gente falar de outras classes de ativos, né? Então, por exemplo, investimentos de renda fixa mesmo, mas e os fundos imobiliários, né? O que acontece com eles nesse cenário? Também vou pegar uma outra matéria aqui da Infomoney para conversar com vocês. Olha a média de pagamento do IFIX aí ao longo de um ano. 11,79, tá bom? Isso só aqueles dividendos mensais dos fundos imobiliários, isso sem contar uma possível valorização da cota. Faz sentido a gente olhar nominalmente o valor da taxa Selic e pensar na nossa carteira de investimento como um todo, mas a gente não pode simplesmente falar assim, olha, o fundo imobiliário, se ele estiver pagando 10%, eu vou tirar tudo de fundo imobiliário e colocar no Tesouro Direto, por exemplo, né? Ou um investimento que renda 100% CDI. Não faz sentido, tá? São coisas diferentes e uma carteira vencedora de investimentos, você fica exposto a setores diferentes, né? Então, a imóveis, por exemplo, né? A gente vê que, historicamente, os imóveis, eles tendem a ter uma valorização. Inclusive, quando a gente fala de imóveis, a gente fala mais de inflação do que mesmo de taxa Selic. Por quê? Né? Você mesmo, de repente, na sua casa, se você morar de aluguel ou qualquer coisa assim, você sabe que contratos, eles são reajustados pela inflação, né? Inflação, poder de compra, consumo, né? Inclusive, nesse gráfico aqui que a gente está vendo na tela, é uma diferença da comparação do IFIX médio, do dividendo dos fundos imobiliários
médios comparando com um tesouro direto que pague a inflação. Então a gente vê que os fundos imobiliários estão pagando 6% a mais do que o tesouro direto relacionado à inflação, né? Então, quando a gente compara um fundo imobiliário com a inflação, ele está muito interessante, tá bom? Então, a gente pode sim sempre olhar para a taxa Selic, que é referencial do mercado, nominalmente, mas a gente tem que entender essas classes diferentes de ativos e a gente precisa se expor a índices diferentes, né? Mas mesmo nos fundos imobiliários, se você quiser aproveitar a alta da Selic, eu até falei em outro vídeo, vou deixar aqui em cima para a gente ver, tem fundos imobiliários que eles têm muitos contratos feitos ali atrelados ao CDI, né? Então tem um fundo imobiliário, por exemplo, que se chama KNCR11, que ele sempre vai pagar um pouquinho mais do que a taxa Selic, porque é um fundo bastante seguro e ele tem contratos atrelados ao CDI, só que sempre um pouquinho acima do CDI, né? Então, mesmo nos fundos imobiliários, a gente tem opções para ganhar com a alta da taxa Selic. E aí, galera, uma conclusão aqui, uma dica bem importante que eu quero deixar nesse vídeo é que quando a gente tem esse momento de taxa alta, né, taxa Selic alta, é bom para o investidor, tá? Até porque a gente pode tomar as nossas decisões com mais calma, mais tranquilidade. Por quê? Poxa, se eu deixar num investimento aí que renda 100% do CDI, eu já estou tendo uma rentabilidade alta, interessante. Então aí eu posso colocar meu dinheiro em outros ativos, né, bolsa de valores, por exemplo, só naquele momento que eu esteja mais convicto, né? Porque quando a Selic estava 2% ao ano, poxa, colocar em qualquer ação de dividendo já era mais interessante, né? Agora precisa ter uma seleção um pouquinho melhor, né? Você pode estudar um pouquinho mais, também não precisa ter tanta pressa, né, de sair comprando qualquer coisa, porque a taxa livre de risco, digamos assim, já está remunerando bem. Então, óbvio que é interessante, sim, e isso eu preciso falar muito claramente, porque eu vejo muita gente que me segue aqui, até que manda pergunta, que tem, sei lá, 100% do seu dinheiro investindo em fundos imobiliários ou 100% em ações. Isso eu não gosto. Tá? Por quê? Eu sempre defendi uma diversificação onde você tem uma parte do seu dinheiro ali em renda fixa também. Isso é segurança, segurança de patrimônio, né? Então você vai olhar, por exemplo, CDBs e LCIs, eu gosto bastante, porque rendem até um pouquinho mais do que o Tesouro Direto. Né? Vou até deixar outros vídeos aqui, onde eu já comentei, quando a taxa Selic está com uma previsão de 11,25, títulos de renda fixa são bons, mas não quer dizer que eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda fixa. Inclusive agora também eu tenho olhado muito um movimento do Tesouro Direto. Faz tempo que eu não invisto no Tesouro Direto, né? Porque eu tenho optado por outras opções de investimento, mas pode ser que a marcação a mercado do Tesouro Direto comece a ficar interessante nos próximos meses, né? Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre isso, a marcação a mercado do Tesouro Direto, deixe um comentário aí embaixo, né? Porque assim eu sei, eu começo a produzir conteúdos que interessam para vocês também. Tudo que você escreve aqui embaixo é importante para mim, né? Eu leio todos os comentários, tá bom? Eu não respondo, eu não consigo responder os comentários aqui, mas eu leio tudo, todos os dias, porque isso guia a minha produção de conteúdos para vocês, tá bom? Então, galera, assista também esses vídeos que estão aqui, tá? Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time!